Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E hoje nós vamos falar acerca da Trindade. Nós vamos ver o que a Bíblia fala acerca da Trindade. Isso mesmo. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, a compartilhar os nossos vídeos, acionar o sininho para que assim você possa estar recebendo todas as notificações e não esqueça de compartilhar este conteúdo com alguém. Vamos para o nosso estudo? Muito bem, hoje nós vamos falar acerca da doutrina bíblica da Trindade. As testemunhas de Jeová, elas negam a doutrina, essa doutrina, eles negam a divindade, ou melhor, eles negam a Trindade, eles negam a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma única pessoa. Mas nós vamos compreender aqui um pouquinho. Porque, assim, para as testemunhas de Jeová, a Trindade, essa doutrina da Trindade, torna-se uma piada. Para eles, isso é uma piada. Eles não enxergam nas Escrituras e não compreendem a existência do mesmo Deus, consistirem juntos. Para eles é muito difícil essa compreensão, esse entendimento. Isso acontecer de forma sem essas três personalidades se misturarem. Mas isso, meus queridos, não obstante esta doutrina, constitui parte da revelação de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, e eu falo sempre a respeito disso, que nós precisamos estudar isso, não simplesmente ler, mas precisamos meditar, precisamos examinar a palavra de Deus, nós vamos descobrir que há uma pessoa nas Escrituras conhecida como Pai, que é Deus, e nós vamos ver isso em Efésios 1:2. Há outra pessoa nas Escrituras chamada Filho, que este é Jesus Cristo e que é Deus. Nós vamos poder ver isso em Tito 2:13. Há ainda uma outra pessoa chamada de Espírito Santo, que também é Deus. E nós vamos ver isso em Atos, capítulo de número 5, versos 3 e 4. Nós vamos ver que é sabido que a palavra grego, na palavra grega, theos, é exatamente Deus. E esta palavra, ela foi usada em relação a todas essas três palavras. Ou seja, nessas três palavras, Deus, Jesus e Espírito Santo, foi empregada essa palavra theos. Isso mostra para nós que dessa forma está concedendo a mesma divindade aos três. A cada um deles, ou a cada uma dessas palavras, está ali sendo concedido esta divindade. Nós podemos ainda encontrar a Trindade em Isaías 48, 17, Isaías 28, 19, segundo aos Coríntios 13, 14. E a conclusão é simplesmente que há um Deus manifesto nas três pessoas conhecidas como Pai, Filho e Espírito Santo. Considerando que cada uma dessas pessoas é Deus e são iguais.
Nós vamos ver aqui, nós vamos poder perceber aqui, por exemplo, que Efésios, capítulo de número 1, o verso de número 2, vai nos apresentar Deus Pai, que diz assim, ó, verso 2, graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só isso. Graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai. E aí entra a confusão. E do Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, aqui nós vamos ver em Efésios a Bíblia nos apresentando o Deus Pai. Nós vamos ver aqui em Tito 2, verso de número 13, apresentar o Deus Filho, que diz assim, ó, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vou ler de novo, porque isso é forte. Tito 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Qual a dúvida numa passagem como esta? Nós vamos ver agora em Atos, capítulo de número 5, verso de número 3 e 4, apresentando o Espírito Santo e Deus. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Portanto, nós vamos ver aqui nessas três passagens, nessas simples três passagens, Efésios apresentando Deus Pai, Tito apresentando Filho e Deus, ou seja, Jesus sendo Deus, e nós vamos ver Atos apresentando o Espírito Santo como Deus. Porque no verso 3, vou ler de novo para você, Pedro diz assim, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ou seja, Pedro ele diz que Ananias, mentindo ao Espírito Santo, ele estava mentindo para o próprio Deus. No verso 4 ele diz, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. 3. Para que mentisses ao Espírito Santo? O 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nós vamos ver aqui, observar aqui em Isaías 48, 17, diz assim, ó. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Vou ler de novo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor. Quem é o Redentor? Quem é o Redentor? Quem é o nosso Redentor? Senão Jesus Cristo.
Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina, quem nos capacita. Como nós já lemos aqui, nós não falaremos desse livro se não for pelo Espírito Santo. Agora, para fechar e para confirmar a existência da Trindade e não ficar dúvida nenhuma na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, eu quero ler com você a 1 de João, capítulo de número 5 e o verso de número 7, que nos confirma a doutrina da Trindade. Diz assim, ó: pois há 3 que dão testemunhos no céu. Pois há 3 que dão testemunho no céu. Quem são esses 3? O Pai. Quem é o Pai? Deus. A Palavra. Quem é a Palavra? Jesus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Espírito Santo. E esses 3 são um. Ponto. Ou seja, a Bíblia está dizendo, sobre este assunto, fechou a questão. Acabou a questão. Não tem mais uma linha à frente, não tem mais um parágrafo. Simplesmente ponto. E você que conhece da língua portuguesa, você sabe muito bem que quando existe esse ponto, simplesmente acabou. Por isso já diz, é ponto final. E ponto final. Pois há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Ponto. Vamos dar uma olhadinha aqui em João. João, capítulo de número 1, para a gente de fato fechar a concordância neste sentido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ponto. Portanto, aqui nós concluímos mais esse assunto, mais esse tópico, para a glória de Deus. Espero que este conteúdo ele seja de grande valia para o seu aprendizado, para o seu crescimento, e que Deus possa continuar a te abençoar, para que você continue a examinar a palavra de Deus. Como eu tenho sempre falado, examine as passagens que foram aqui relacionadas, as passagens que aqui foram citadas. Examine, medite, leia os contextos, para que você não fique tão somente naquilo que foi falado aqui, mas que você possa tirar as suas próprias conclusões. Antes de fazer qualquer comentário discordando, medite, examine a palavra de Deus. Não faça simplesmente no seu viés, naquilo que foi colocado na sua cabeça.
mas faça naquilo que a palavra de Deus diz para você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Abraço.